junho com chave de ouro, meus amigos e minhas amigas. Eu vou receber hoje Wagner José Penereiro Armani para falarmos da novíssima obra Contratos Empresariais, que é o volume 3 da coleção Direito Empresarial, que começa com teoria geral da empresa, tudo disponível lá no site da Editora Foco, depois vai para o Direito das Sociedades, passa pelos títulos de crédito número 4 e agora o terceiro, que então fecha esse encontro nosso, essa coleção maravilhosa, que ainda tem um livro extra, um e-book, que é o Direito Empresarial em Quadrinhos. Agradecer a presença dos meus amigos aqui. Acabei de ver o vídeo do Fernando Gagini, tem um livro maravilhoso sobre contratos empresariais. Então, fica aqui a minha dica, são vários livros dessa área para você conhecer. Você que nos ouve ao vivo, em reprise, Spotify, YouTube, é um prazer recebê-lo. O professor Wagner já está entrando e olha, importantíssimo que você saiba que todas as obras da Editora Foco contam com uma degustação que fica disponível gratuitamente lá no site da Foco, para que você saiba exatamente o que está sendo dito pelo autor, as primeiras linhas, parágrafos de cada um dos capítulos, para que então você forme a sua opinião e compre um livro com a garantia que está comprando uma grande obra, né, meus amigos e minhas amigas? Então, essa aqui é a live do Wagner. Vamos lá, deixa eu ver aqui, cadê ele? Meus amigos e minhas amigas, deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp, porque ele é sempre pontualíssimo. Vamos lá, vamos lá. Doutor Wagner, estamos esperando por você. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Esse é um problema, o WhatsApp não está aberto, mas vai valer a pena a espera, porque o Dr. Wagner é super dinâmico, aqui ele, é professor da Pontifícia Universidade Católica. Vamos lá, Dr. Wagner José Penereiro Armani. Deixa eu já regular minha câmera que Isso, o Instagram vai me cortar pela... Fala, Wagner! E aí, Léo, tudo bem? Ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Aguardando aqui para entrar na live. Muito Coisa bom. Estava boa. vendo sua apresentação aí do nosso grande amigo Fernando. Poxa, agradecer ele aí que me ajuda bastante na divulgação, viu? Ele é um querido amigo, é um cara super empenhado. Você e ele são padrões, perfis de autores que se empenham pela divulgação da obra, e isso hoje é essencial para que alcancemos vocês do lado da influência de vocês, a Foco do nosso lado, o mercado, esse mercado tão amplo que é o Brasil, um mercado maravilhoso para o direito e para o direito empresarial nesse específico. E Wagner, falávamos aqui que fechamos a coleção? Na verdade, ainda não. Falta o volume Oh! 5. Assim, né? Léo, bom, primeiro eu queria agradecer a Editora Foco, você aí por permitir que eu possa publicar meus livros, né, um pouco diferente das obras que estão aí no mercado, né, pela forma mais didática e mais lúdica aí de ensinar o direito empresarial, bem focado aí para os alunos de graduação ou aqueles que já estão formados e buscam, né, conhecer um pouco de direito empresarial. Então, Léo, o que eu estava comentando, né, já publicamos os 4 primeiros volumes, né, Teoria Geral, isso da empresa, Direito das Sociedades, livro 2, agora os Contratos Empresariais, né, que é o livro 3, e o livro 4, que é de títulos de crédito. Ai, obrigado, Léo. E ainda, né, agora eu estou escrevendo o 5º volume, que é sobre a lei de recuperação de empresas e falência, para Maravilha. fechar, né, a grade horária da graduação, né, de uma faculdade de direito que segue esses livros. E eu pretendo ainda pensar, né, e depois até conversar com a Roberta, conversar com o pessoal da Editora Foco, em trazer um 6º volume que seria sobre processo empresarial, né, Uau, que legal, hein? focado na parte de direito processual, que a gente vem trabalhando bastante com o direito material, sempre citando casos, né, de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Brasil todo, do Superior Tribunal de Justiça até do STF, mas para chegar ali existe um procedimento, né? O direito empresarial são cheios de procedimentos especiais, extraordinários, etc. E eu acredito que uma das obras que falta ainda para o direito empresarial é um livro de procedimentos de processo empresarial, né? Mas ainda, primeiro, dando terminar de escrever, né?
Vamos vender bastante aí contratos empresariais e os outros livros da coleção, fazer o de falência e recuperação, que já estou escrevendo, inclusive hoje terminei o primeiro capítulo, hoje eu estava começando o segundo, e aí sim pensar num livro de processo mais para frente, né? Mas E esse livro de processo ele teria um cunho mais prático. sim, sim. Os Ótimo. procedimentos, né? Na verdade, Sim. eu fui professor de processo civil, né? Na PUC durante uns 8, 9 anos, dou aula de pós-graduação em processo civil, mas eu sempre quis escrever sobre direito empresarial como um todo, né? A parte de direito material. Até porque eu tenho algumas ideias um pouco diferentes aí do que as pessoas trazem, né? Os outros colegas trazem, né? Essa parte mais didática mesmo, né? E aí eu penso assim, poxa, peraí, o direito material tá ali, mas o que eu faço com ele, né? Na prática. Na prática. Então, como a gente, por exemplo, nesse livro de contratos, quando a gente fala em contratos, a gente está falando antes do processo, né? O contrato na relação jurídica, né? Você construir ali regras entre as partes, né? Um negócio jurídico para você ter as regras bem delimitadas. Então, nesse livro, por exemplo, o capítulo 2, eu e o Léo, né? O Leonardo Aquino, professor coautor da obra, nós trouxemos um pouco sobre a estrutura do contrato, as principais cláusulas, como se cria, se analisa, se elabora um contrato empresarial antes de entrar nos contratos em espécie, né? Então ele já tem, esse volume 3 já tem um cunho mais prático, né, da questão extrajudicial, né, já que o contrato ali, a elaboração dos instrumentos contratuais acontecem no preventivo, né? Então esse já tem um cunho mais prático. Os outros também, né, sempre citando Sim. questões práticas de registro em junta comercial, ou citando as ações de anulação de assembleia, registro de marca e assim por diante, mas, querendo ou não, né, quando há uma disputa, se busca arbitragem ou poder judiciário, e né, uma ideia é criar um livro costurando todo o direito material na ordem processual. Né? Então, creio que assim que a gente terminar os 5 volumes, a gente possa partir aí para uma ideia de procedimentos do direito empresarial, né? Procedimentos especiais, específicos do direito empresarial. Muito Então, bom. essa é uma pretensão que eu tenho ainda, né? Não, pretensão nada. É um projeto em andamento já. Ô, Wagner, você abriu a live falando que era uma coleção que a Foco tinha dado a oportunidade de fazer, de jeito nenhum. Nós que agradecemos o envio das obras para cá. E você usou duas expressões, didática e lúdica. Para quem está ouvindo a gente, para quem não é teu aluno, explica por que a coleção está sendo um sucesso baseado nesse binômio, didático e lúdico. Primeiro que, assim, né, eu tenho eu sempre eu acredito que a leitura tem que ser prazerosa, né? E as pessoas, muitas vezes, quando você está numa faculdade, eu lembro isso bastante na minha época de faculdade, é que às vezes você tem que fazer umas matérias que você é, entre aspas, obrigado, né? Porque, assim, a vontade do estudante, normalmente, quando entra na faculdade, são aquelas matérias mais chamativas, né? Como direito penal, todo mundo gosta de ver júri, gosta né, aquele primeiro momento ali, aquele primeiro contato, né? Com introdução ao estudo do direito, o direito penal, o direito civil, né? E na hora que chega no direito empresarial, direito tributário, administrativo, lá pelo segundo, terceiro ano da faculdade, a pessoa toma um susto, né? São disciplinas com um racional diferente, né? O Sim, direito empresarial, você tem um racional voltado para as práticas de mercado, né? Se a gente tem produtos e serviços postos no mercado, isso se dá por meio dos empresários, dos agentes econômicos. É isso que o direito empresarial e principalmente os contratos trabalha, né? exato. Então, eu quis trazer exemplos do dia a dia, muito também voltado na cultura geek, né? Eu gosto muito dos filmes da Marvel, de história em quadrinhos. Eu sou um colecionador de história em quadrinhos, né? Então, eu trago exemplos práticos e verdadeiros que acontecem no mundo da cultura pop. Então, eu cito O Senhor dos Anéis, cito os filmes do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Batman, enfim.
E casos práticos, né? Até um caso, por exemplo, famoso de uma hamburgueria que tentou recriar lá a questão do Star Wars, e a Lucasfilm, né, não tinha sido pago direitos autorais, foi lá e barrou a abertura, barrou as citações ao Star Wars, né? Tem que pagar direitos Tem que autorais. pagar Essa é direitos uma das autorais. questões, né? Exato. Então, eu cito esses exemplos no meu livro, e isso aproxima o leitor de uma realidade, né, daquele dia a dia. Fora isso, né, eu gosto também de trazer essa questão lúdica, de trazer a própria história em quadrinhos ou imagens, né? Então, você pegar o livro, por exemplo, você vai ter ali as imagens dos contratantes, dos contratados e do próprio mercado, né? No primeiro, isso, aí você vai ter a questão, né, de como você visualiza, né, com gráficos, com desenhos, né, a rede contratual. Então, por exemplo, eu sempre falo que quando você vai elaborar ou analisar um contrato empresarial, isso eu falo para o meu time do escritório, né, eu trabalho basicamente com contratos empresariais e direito societário, né, eu tenho poucos processos em andamento hoje, né, então no escritório eu sou especializado em contratos, né? E eu sempre levo para eles o seguinte: quando você está trabalhando com um contrato, analisando, elaborando um contrato, aquele contrato ele está dentro de uma cadeia de fornecimento, né? Você está sempre relacionado com o mercado. Então não é só a relação do cliente com a outra parte, né? Mas sim do cliente com a outra parte inserida dentro do mercado com outros agentes econômicos. Então, muitas vezes, a análise de um contrato tem que levar em consideração, por exemplo, que esse produto ou serviço vai chegar ao consumidor e lá vai se aplicar uma regra totalmente diferente do direito empresarial, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, em que pese ser um contrato empresarial, há uma inserção desses agentes econômicos, dessas partes dentro do mercado. Então, a elaboração e análise de contratos empresariais tem que ter uma lógica totalmente diferente de um contrato, por exemplo. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte, Léo. Quando eu vendo um carro para o meu vizinho, é muito simples. Eu vou lá, faço o DUT, baixo lá na internet, no chat GPT, um contrato de compra e venda de veículo e está tudo certo. E vida que segue, né? Agora, quando eu vou falar de um contrato entre uma montadora de veículo e uma concessionária de veículo, que é uma compra e venda de carro, Mas é muito uma regra complexo. totalmente diferente, né? Olha lá, esse daí, né, quando eu estou falando da terceirização, né, uma questão muito relevante hoje em dia do contrato de prestação de serviço, né, a pejotização, a terceirização, né, está até afetado por um recurso extraordinário junto ao Gilmar Mendes, né, que acabou suspendendo aí, inclusive no livro eu trago totalmente sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, das ações diretas de inconstitucionalidade, das questões relacionadas aos contratos de prestação de serviço. Então, todo esse arcabouço, né, diferenciado que se tem num contrato empresarial é a prática que eu tento, junto com o Leonardo Aquino, trazer no nosso livro, né? Então, ele é dividido, a gente faz uma divisão, né? No primeiro momento, da teoria geral dos contratos, e aí o primeiro capítulo a gente vai se dedicar a toda essa parte dos direitos das obrigações, dos negócios jurídicos, de validade, de evicção, de defeitos, vícios redibitórios e tudo mais. Então, esse livro ficou bem parrudo, né? Porque a gente quis levar a teoria dos contratos empresariais, né? Trazida, inclusive, pela professora Paula Forgione, que faz o prefácio do livro, né? Então, tem um livro maravilhoso dela, de teoria dos contratos empresariais, que a gente adota, do Ângelo Prata também, que também fala dos contratos, das teorias dos contratos empresariais. Então, esse primeiro capítulo a gente vai trazer um pouco dessa teoria. No segundo capítulo, como eu disse, né, vai ser uma questão muito mais prática das principais cláusulas do contrato, como se pensa uma cláusula. Pois não, Léo? Só para quem nos acompanha, então, o capítulo 1, contratos empresariais, os leitores vão encontrar pontos como o que é um contrato, contrato do empresário, princípios contratuais, formação dos contratos, revisão contratual, extinção contratual. Então, tudo isso está dentro do capítulo 1, só para ilustrar aqui com pontos para aqueles que ainda não baixaram a degustação do livro. Wagner, desculpa te interromper, vamos ao Imagina. capítulo 2, que é a redação de contratos empresariais. Esse capítulo 1 é para dar a base Sim. que você precisa para um livro, né? Muitas vezes, numa faculdade de direito, essa base é muito dada no direito civil.
né? A teoria geral dos contratos. Porque houve a unificação do direito privado no Código Civil. Então, antes você tinha no Código Comercial, a parte de contratos, e no Código Civil de 1916. Com o Código Civil de 2002, houve a unificação do direito privado, mas os princípios são totalmente diferentes do contrato civil e do contrato empresarial. Então, Sim. nesse primeiro capítulo, a gente traz essa parte da teoria geral com o viés do empresário, né, do direito empresarial. Então, essa é a ideia do capítulo 1, formar essa base. No capítulo 2, a gente vai até distinguir, né, o que é contrato, o que é instrumento contratual, né, porque contrato pode ser verbal, não necessariamente, né, até hoje em dia está se apreciando o contrato com joinha no WhatsApp, Puxa, né, eu vi isso outro dia também na live de perícias. Falei, caramba, um joinha tá valendo? Falou, tá valendo. Falei, meu tá Deus. valendo. Pois é. E aí você tem, porque querendo ou não, né, a declaração de vontade hoje em De dia vontade. é assim como você fazer assinatura digital por certificados, etc., você tem uma praticidade muito maior no mundo moderno que nós tivemos. Então, Verdade. nós estamos inseridos. Então, nesse sentido, a gente traz tudo isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, eu falo, olha, se você for instrumentalizar a relação jurídica, né, fazer então a minuta do contrato, quais são as principais cláusulas e o que você tem que se atentar no momento de escrever ou analisar uma cláusula. Ali não é modelo, não tem nada de. É um roteiro Roteiro. para aqueles que querem compreender a Sim. elaboração e análise do contrato. Então, assim, é muito das minhas ideias do Leonardo Aquino sobre como nós trabalhamos a elaboração ou análise do contrato. Então, é muito prático esse segundo capítulo. Ele vai abarcar quase todas as espécies contratuais, no sentido amplo mesmo. Qualificação da parte. Por que é importante colocar a qualificação, os determinados dados, né? O que eu preciso olhar, né? Por exemplo, um cliente me pediu aqui para elaborar um contrato de representação comercial, né? Ele mandou, quero um contrato de representação comercial, o contratado, né, o representante é esse. Ele mandou. Eu poderia simplesmente fazer o contrato de representação comercial, entregar para o meu cliente, foi o que ele pediu. Mas isso não é inteligente. O chat GPT não vai dar isso para você. A inteligência está em verificar se aquela relação comercial é representação e se a parte, por exemplo, está enquadrada como representante comercial nos termos da legislação. Sim. Então, eu ensino, eu e o Leonardo ensinamos, né, eles a pensarem dessa forma. E aí você verifica que não é um contrato de representação comercial, mas sim um contrato de agência, uma questão da inteligência estratégica dos contratos empresariais, eu tentei trazer aí no capítulo 2 junto com o Leonardo Aquino. Aí Maravilha. depois a gente começa a trabalhar com os contratos em espécies, né? Então, lógico Aí, que não dá para esgotar, porque vários contratos podem ser considerados. Até o Ângelo Prata tem a tese de mestrado dele, depois o livro, ele vai falar que os contratos empresariais são atípicos, né? Ou seja, não necessariamente é o que está na lei, né? não é o que está Às na vezes lei, nem são. aquele formato específico, né? Até uma outra autora de direito civil da FOC também está lançando uma tese maravilhosa, mas isso é papo por um outro momento. Concordo com você, não pode ser. Eles são totalmente atípicos, né, Wagner? Exato. Então, assim, eu até discuti bastante com o Fernando, né? Com relação ao manual de contratos empresariais, que é maravilhoso o livro dele, né? Eu falei para ele assim, cara, se desse para colar e copiar, eu sei que a Roberta não vai deixar, mas é verdade. Ele É, escreve, né? Ele escreveu lá a apresentação dos autores da obra, né? E eu falo para ele, cara, é difícil a gente selecionar quais são os contratos empresariais, porque é uma gama tão grande, cada vez surgem verdade. mais tipos contratuais, né? Contrato de influencer, né? Cripto, agora tokenização, tudo são contratos novos que vão. Se a gente então a gente pegou os mais clássicos, né? Da compra e venda, prestação de serviço, agência, distribuição, franquia, concessão comercial e também assim cada tipo contratual que nós levamos, nós trazemos casos práticos, né? Aonde que ele se enquadra,
porque, né, qual que é a relevância histórica desse tipo de contrato e assim por diante. Então, Léo, a gente buscou numerar mesmo, assim, os contratos empresariais mais relevantes, né? Óbvio que a Vou gente não... falar quais são. Por favor. Vamos lá. O capítulo 3, então, é o contrato de compra e venda, seguido pela prestação de serviços. O capítulo 5 é a comissão. Capítulo 6 é a representação comercial. Capítulo 7, a agência de distribuição, aproximação. Capítulo 8, concessão comercial. Nono, franquia. 10º, contratos bancários. 11º, alienação fiduciária. 12º, arrendamento mercantil. 13º, fomento mercantil. E aí, Wagner, é muito interessante ver como o livro é dinâmico, né? São contratos, como você disse, super atuais, super em voga. Quando eu estudei, quando você estudou, a gente ouvia falar de uns contratos, você falou, peraí, isso já ainda tem aplicação? Não, não tem mais. Então o livro ele reflete a prática do nosso tempo, né? Como eu disse, Léo, são 20 anos de advocacia de direito empresarial, 17 anos em sala de aula. Eu trabalho com contratos empresariais nesse tempo todo, né? Eu Uhum. sou especialista nisso, é o meu ganha-pão, vamos dizer assim. Mas eu selecionei, junto com o Leonardo Aquino, exatamente os mais relevantes. Assim, mesmo que os contratos já existiram ou existem, né? Prestação de serviço, compra e venda, é, representação comercial, um contrato da década de 60, concessão comercial, etc., franquia, todos esses contratos, mesmo que a legislação seja da década de 60, da década de 70, são relevantes ainda hoje em dia, né? Sim. Nós temos, eu estou escrevendo um livro sobre representação comercial, né? Na verdade, estou concluindo, já falei com o Roberto sobre isso. E esse livro, e eu fiz um estudo dentro dos conselhos de representação comercial, né? De quão relevante é. Então, a gente tem ali mais de 500 mil representantes comerciais. Então, é um tipo de contrato de toda uma cadeia de produção, né? O contrato de franquia, poxa, tanta franquia, você vai no shopping ali, Casa do Pão de Queijo, Starbucks, McDonald's. Então, assim, a gente tem franquias de serviços, né? As escolas de inglês, de idioma, ou uma de lavagem de roupa, enfim, lavanderia, né? Você tem tantas opções ali de franquias, né? E, poxa, você precisa entender, né? Como funciona a COF, como funciona o contrato, as principais cláusulas, as principais preocupações, o que o Poder Judiciário tem interpretado sobre as regras da franquia, sobre as regras da representação comercial. A concessão, né? A gente está no Brasil, um país que plenamente rodoviário, então a importância das concessionárias de veículos para o sistema de distribuição de Poxa, carros isso é automotores. magnífico. Esse olhar é imprescindível para o Brasil. Então, assim, tanto que, como eu disse, né? Quando a gente apresenta o contrato, a gente não apresenta assim, o contrato é isso, a lei fala isso. Não. Historicamente, né? Qual é o número de concessões que a gente tem, né? Os novos concessões, a BID que vem vindo, outras, a Cherry, a Caoa, todo esse movimento que você tem no mercado, né? Quão relevante é a legislação de concessão comercial pelo sistema rodoviário que nós trabalhamos, né? Então, tudo isso a gente faz um resgate histórico para mostrar para o leitor, né, a importância desses contratos Sim, empresariais, né? Não magnífico. é só estudar, não é só ler, decorar, né? Preparar para uma prova, não é isso. É preparar o leitor e falar, poxa, peraí, né? Eu tenho que encaixar onde está. Por que que por que, que tem a lei de representação, a lei Ferrari, né, da década de 70? Por que, que ela 70. surge, né? Então, tudo isso, ó, o Gabriel aqui, um abraço, Gabriel. Então, tudo isso a gente vai demonstrando no livro da importância, né? O sistema de franquia, né? Quando surge a legislação, ela, não que não fosse relevante à época, mas hoje em dia, a estruturação de uma franquia é de suma importância, né? De você analisar o sistema da COF, após 10 dias do contrato de franquia, e assim por diante.
a Factory, né? Como isso afeta a criação dos fundos de investimento, hoje nas sessões de crédito, né? E fazer uma relação com o livro sobre contratos empresariais. Então, tudo isso a gente tentou trabalhar. Todos os livros, né? A sequência do volume 1, 2, 3 e 4 é uma construção, né? Sim. Eu falo direito comercial é uma construção. Você aprende o que é a teoria da empresa, como organizar o empresário como sociedade, como organizar o mercado, o negócio por meio dos contratos, né? A representação do valor do crédito com os títulos de crédito, por isso a importância dos títulos de crédito. Todo mundo fala, eu preciso de crédito, não serve para nada. Cara, tem que ler meu livro, pelo amor de Deus, para de falar isso. Aprendam a importância dos títulos de crédito e como isso é relevante para o mercado e como isso funciona. E, né, se tudo der errado, ainda tem a recuperação judicial e a falência. Então, é maravilhoso. Eu Né? adoro essa frase sua. Ela é de um alento para o empresário, assim, uma coisa maravilhosa. Ô, Wagner, eu só posso agradecer a sua presença e deixar com você as palavras finais, para a gente encerrar esse papo de hoje. Bom, de novo, queria agradecer aí a editora Foco, né, por apostar aí na minha forma um pouco diferente de apresentar o direito empresarial, né? São 4 volumes escritos, né? Tem mais de 1.000 páginas aí para o leitor, né? Agradeço também a Foco por permitir que meus alunos da PUC Campinas, do De Volta para o Futuro, que meus alunos da PUC Campinas tenham acesso gratuito pela biblioteca digital. Isso é fantástico. Então, assim, meus alunos podem acompanhar a aula gratuitamente ali na biblioteca digital. Então, isso é fantástico. Não tem preço. E outra coisa que a editora Foco apostou foi, né, no direito empresarial em quadrinhos, que é uma história em quadrinhos que eu fiz, direito empresarial, e a versão digital está na editora, tanto na Amazon como na editora, que é totalmente disruptivo, totalmente diferente do mercado. Então, eu sou muito grato aí à editora, a Roberta, que embarcou comigo nessa história. E, assim, eu estou muito feliz. E eu, de verdade, meu sonho era publicar esse livro de contratos empresariais. Tanto que ele é o 3, mas saiu depois do 4. Saiu depois do 4. De tanto que eu queria me esforçar para me dedicar. E assim, é muito gratificante você ter, né, a obra publicada. E agora a Roberta está me cobrando a atualização, né? Depois que saiu aquela nova pessoa jurídica da economia solidária, do artigo 44 ali. Então, vamos atualizar tudo. O livro de falência e recuperação, quero que saia ainda esse ano, no começo do ano que vem, para a gente fechar os 5 volumes principais, né, conectar tudo, e aí pensar nesse livro de prática, de processos empresariais, Léo. Então, obrigado novamente. E você, né, cara, que divulga aí a obra, super carinhoso, enfim. Muito obrigado. Meu amigo, eu só posso agradecer, parabenizar você e ao Léo, meu xará, pelo lançamento do volume 3. A coleção é um sucesso, disponível na Pearson, por meio da biblioteca virtual e na PUC, gratuitamente, eu acredito que em todas as PUCs do Brasil. E-book disponível na Amazon, pode ser comprado na Foco. O Wagner tem um cupom de desconto, né, Wagner? Opa, Armani 20, esse é fácil. Opa, hein? Armani 20 para 20% de desconto. Muito bom. Então, queria te agradecer, Wagner, agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise, pelo Spotify, não tem problema, o importante é ter ouvido essa mensagem aqui que leva até vocês o novíssimo volume da coleção de Direito Empresarial, Contratos Empresariais, do querido professor Wagner Armani. Meus amigos, muito obrigado, fiquem todos com Deus e com saúde e até o próximo encontro. Valeu, Wagner! Valeu, Léo. Abraço, até mais. Abraço!